para que você possa compreender como de fato se deu o surgimento da profissão do serviço social, é necessário que você compreenda inicialmente sobre o processo de organização social, né? Então, primeiramente, eu acho importante nos situarmos, né? Por isso eu trouxe aqui esse mapa, né, para lembrarmos que nós estamos bem aqui. Porque no decorrer da aula, nós vamos ver que o serviço social, ele recebeu inicialmente influências externas, né? A gente copiava o que estava sendo feito fora e replicava aqui no Brasil, tá certo? Então, inicialmente, a gente copiou o modelo europeu, né, na década de 20. Depois passamos a copiar o modelo norte-americano a partir da década de 40, tá certo? Hoje, o serviço social, ele é feito com base no território, né? Ele responde às questões da população local. Mas nem sempre foi assim, né? E a gente vai ver isso na aula, né? Como é que isso acontecia inicialmente? Então, presta atenção aqui. Bora lá? Então, imagina a Europa, né? Em meados do século XIX, quando acontecia a introdução das indústrias nas cidades, né? Surgindo aí o sistema capitalista industrial. E junto dele surgia uma nova forma de organização social, né? Porque a sociedade, ela passou a se organizar por classes, né? De um lado, o proletariado, que era o trabalhador, e do outro, a burguesia, né, que eram os detentores do capital, né? Ah, mas isso não é legal, né? Desenvolvimento, emprego, dinheiro, em partes, né? Porque a Revolução Industrial, ela trouxe riqueza para os burgueses, né? Porém, os trabalhadores, eles viviam na miséria. Eles trabalhavam nas indústrias por exaustivas horas, né? Chegavam a trabalhar até 18 horas, inclusive mulheres e crianças, né? Não tinham direitos trabalhistas, eles não tinham férias, eles não eram pagos como deveriam. E para além disso, né, a Revolução Industrial desencadeou também o êxodo rural, né? Ou seja, as pessoas começaram a sair do campo para buscar empregos nas indústrias das grandes cidades, né? Mas quando chegavam, se deparavam com desemprego, né? Ou quando conseguiam trabalho, era dessa forma, né? Sendo explorado, e o resultado disso é que viviam sob péssimas condições de moradia, saúde, saneamento, higiene, né? E toda essa contradição, ela foi se agudizando no capitalismo dos monopólios, né? Assim, o Estado, a igreja e a burguesia se uniram na tentativa de coibir as manifestações dos trabalhadores. Como? Prestando assistência aos pobres, né? E com isso foram surgindo aí as primeiras formas organizadas, né, de prestação de assistência aos pobres e as primeiras escolas de serviço social. E como é que se fazia o serviço social aqui nesse período histórico? O serviço social era prestado de forma assistencialista, né? E ele atendia os interesses da igreja e do poder burguês, né? Que eram as classes dominantes, né? Eram quem detinha o capital, era quem eram ouvidos, certo? Era um serviço social que se apoiava no princípio da caridade e da conformidade, ou seja, os sujeitos não eram entendidos como seres sociais, como seres em transformação e mudança, né? Era um serviço social que tinha por finalidade conter a miséria, né? E apaziguar os ânimos dos pobres, dos trabalhadores explorados. Era um serviço social que buscava evitar qualquer tipo de movimentos efervescentes que viessem pôr em xeque a igreja, o Estado e o empresariado, né? E ele era prestado por meio de ações caritativas, né? Ora pela igreja, ora por organizações a serviços de interesses políticos, né? E mesmo sendo essa a intencionalidade da igreja, é necessário destacar que ela teve sim uma forte influência no surgimento e na institucionalização do serviço social. E nós vamos entender o porquê e como ela influenciou fortemente o serviço social. Então, o que a igreja queria, né, era a recristianização da sociedade.
e a recuperação da sua hegemonia ideológica, porque ela estava perdendo fiéis, né? E com isso a sua força. Então, o que é que ela fez para conseguir isso? Um projeto de reforma social, de cunho humanista e antiliberal, né? E para isso, teve como suporte duas encíclicas papais, a Rerum Novarum e a Quadragésimo Anno, né? E agora você fica bastante atenta, porque esse assunto aqui cai muito em prova, tá certo? A Rerum Novarum, ela foi divulgada em 1891 por Leão XIII e a Quadragésimo Anno por Pio XI, em 1931, ou seja, 40 anos mais tarde, né? Daí o nome quadragésimo. E note que ambas foram divulgadas no dia 15 de maio, dia do assistente social. E você acha que isso aqui foi somente coincidência? Não foi não, né? É porque elas tiveram realmente um papel muito importante no período em que o serviço social ele transitava para sua profissionalização, né? Porque essas encíclicas estavam servindo de referência para estudos nos primeiros centros de ensino superior e elas eram vinculadas, né, a algumas instâncias do Estado. Ou seja, era elas quem davam um norte à profissionalização na época. Pense aqui comigo. Hoje, o que norteia o nosso fazer profissional é o Código de Ética, é a Lei de Regulamentação da Profissão, é o Projeto Ético-Político do Serviço Social. Mas no início, era aqui essas encíclicas, entendeu? E o que dizia a Rerum Novarum? Que a propriedade privada é um direito natural que procede da generosidade divina. Portanto, a organização do Estado e da sociedade está sujeita à vontade de Deus. Ou seja, se você é pobre e está sofrendo, é porque Deus quis assim, né? Então se conforme, a sua realidade só irá mudar se Deus desejar. Era basicamente isso, né? E ela reconhecia sim as formas de exploração da força de trabalho. Porém, o posicionamento é de que não haveria nenhuma solução aceitável que não fosse a religião e a igreja, porque só ela poderia trazer uma proposta de conciliação entre as classes. O operário não poderia prejudicar o capital e deveria contribuir para a conciliação de classes, né, aceitando a condição de explorado. Né? Pois, como já citado no primeiro tópico, era isso o que Deus queria para a vida dele. Né? Inclusive, o operário deveria militar contra qualquer organização sindical que viesse por parte da classe trabalhadora. Né? E isso sob influência do pensamento anarcossocialista. E ela propôs a reforma social como instrumento político para enfrentar os males sociais, né? Como era chamada a questão social na época. Aí, 40 anos depois, veio quem? A encíclica Quadragésimo Anno, para reafirmar a importância de se ter ações orientadas, né, como estava tendo até então com a Rerum Novarum. E também para reconhecer a importância do trabalho dos intelectuais e dos profissionais católicos na elaboração da doutrina social da Igreja. E ela enfatizava tanto os aspectos doutrinários da Igreja, né, que era a caridade, messianismo, espírito de sacrifício, como também enfatizou, né, os aspectos técnicos para a eficiência do trabalho assistencial. E isso resultou no estímulo da criação de centros de formação superior. Ou seja, aqui é o momento em que essas encíclicas passam a ser introduzidas nos centros de estudos. A Rerum Novarum, tratando das relações capital-trabalho, né, mas lembre-se que era de uma forma conservadora, né, impulsionando os trabalhadores a obedecer à prudência e à ética cristã. E a Quadragésimo Anno, tematizando sobre a organização profissional e a estrutura da igreja, né? Ela tratava da restauração e aperfeiçoamento da ordem social, buscando oferecer soluções para equilibrar as relações entre patrões e empregados, como forma de implantar um clima de justiça social. E aí, nas décadas de 20 e 30, houve uma grande expansão do serviço social europeu, tanto nas ações sociais quanto no processo organizativo. Em 1925, aconteceu em Milão, na Itália,
a primeira Conferência Internacional de Serviço Social, né, e ela foi muito importante, porque a partir dela fundou-se a União Católica Internacional de Serviço Social, com o intuito de enfatizar a necessidade e a eficiência do serviço social no mundo, né? E foi a partir daí que difundiu-se a criação de escolas de serviços sociais nos países de influência católica, né? Na época, acontecia o agravamento dos problemas sociais e qualquer forma de enfrentamento dos trabalhadores frente a esse modelo era vista, né, pela classe dominante apenas como uma falta de entrosamento e defeito do indivíduo nas relações entre eles, e não como um problema estrutural, né? Portanto, nesse período, o serviço social ele tinha como característica marcante a abordagem individualista do sujeito. Memorize isso, né? O estudo do sujeito se fazia de forma deslocada da realidade a qual se vinculavam, né? O resultado do processo deveria ser relatado por escrito e refletir a realidade do sujeito em sua forma particular e individual. O intuito era oferecer ao indivíduo condições para que ele pudesse se ajustar à realidade social a qual estava inserido. Era como se a sociedade fosse uma engrenagem e o sujeito fosse uma peça dessa engrenagem. Então, ele deveria estar ajustado para que a engrenagem pudesse funcionar direito, né? Era ele que tinha que se adequar a esta sociedade, a esta realidade. É importante destacar que aqui, nos primórdios do surgimento das ações sociais, não havia direitos sociais regulamentados ou conquistados e nem lutas por direitos humanos, né? A saúde, a educação e a moradia não eram tratados como direitos, né? Esses recursos eram acessados pelas famílias ricas, né? Ao passo que os demais ficavam à mercê das ações caritativas e individualistas. E isso aqui que falamos foram as primeiras manifestações de serviço social no mundo, tá, gente? Agora nós vamos falar sobre o serviço social aqui nos Estados Unidos. E eu tô te esperando no nosso próximo vídeo para darmos continuidade aqui ao nosso conteúdo.